você pode fechar seu olho. Senhor, leva os nossos pensamentos cativos a Ti nessa hora, Jesus. Leva o nosso coração, Senhor. Senhor Deus, nós Te adoramos com o nosso ser, nós Te adoramos, Senhor Deus. Nós Te adoramos por quem Tu és, Senhor, porque Tu és bom. Não estamos aqui por ninguém, não estamos aqui por nenhum cargo, nós estamos aqui pelo Senhor Jesus. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Jesus, vem com a Tua presença, porque nós não conseguimos fazer nada sem Você. Nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor neste lugar. Então vem, Senhor. Espírito Santo, controla as nossas vidas, Senhor. Neste momento, Jesus. Senhor, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, nosso espírito está rendido a Ti agora, Senhor. Rendidos à Tua soberania, à Tua majestade, Jesus. É o Senhor aqui. É o Senhor que é poderoso neste lugar. É o Senhor que tem a primeira e a última palavra, Deus. Então não deixa que nada saia da nossa boca que não seja do Senhor. Nos ajuda a entregar tudo a Ti nesse momento, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a manter os nossos olhos fixos em Ti e Te adorar, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a olhar para Você novamente, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a esquecer as outras coisas e somente focar em quem é importante, Jesus. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre este lugar, Jesus. Nós imploramos pela Tua presença, Deus. Nós deixamos as nossas carroças, nós deixamos o nosso histórico, nós deixamos os momentos da semana, nós deixamos tudo que passamos, nós deixamos o nosso nervosismo para trás, para entregar tudo que é Seu, Jesus. Nós Te imploramos, Senhor, ouve a nossa adoração, Senhor. Curva os Teus ouvidos para este lugar, Senhor. Curva, Senhor, para ouvir, Senhor, a nossa adoração a Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença aqui. Nos escuta outra vez. Vem novamente, Senhor. Vem sobre este lugar, Senhor. Nós não temos pressa. Diante da Tua presença nós não temos pressa. Nós nos curvamos diante da Tua soberania, dizendo que Tu és santo, e diremos isso para sempre, que Tu és santo. Nós diremos para sempre que Tu és santo, assim como os serafins olham um para os outros e dizem Tu és santo. Nós diremos também. Nós passaremos a eternidade dizendo que Tu és santo. Santo, santo é o Senhor, Tu és santo. Nós entregamos a nossa adoração e o nosso ser é curvado diante de Ti, porque Tu és soberano, Deus. Tu estás no trono, assentado. Tu tens o nome acima de todo nome. Tu estás assentado à destra do Pai, ordenado, coroado, coroado de glória. Tu estás, Senhor, Tu és santo, e nós Te entregamos todo o nosso ser, Senhor, a Ti. Senhor, que nós possamos focar na Tua presença neste momento e não nos outros. Que nós possamos entender quem és Tu neste lugar. Que nós possamos ter temor e tremor diante da Tua presença, Senhor. Que nós possamos curvar o nosso ser diante da Tua presença. Que nós não esqueçamos de como é chorar e entregar a verdadeira adoração ao Pai Celestial, que é digno da adoração, que é santo. Senhor, não nos deixe esquecer, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor. Não nos deixa, não. Toma o nosso coração, Senhor Deus. O meu orgulho me tirou
Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer o meu amado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado.
justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Será que você pode fazer um sinal de rendição ao Senhor? Senhor, o Senhor está neste lugar tão certo como o ar que nós respiramos. Nós nos rendemos a Ti. Levante a sua mão, erga a sua mão, erga a sua voz. Comece a clamar o nome do Senhor. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Nós não temos pressa. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, E que a terra
amado, o amado das nossas almas. Ah, Senhor, as muitas águas não podem afogar esse amor, nada pode apagar. Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós rendemos as nossas vidas aos Teus pés. Como já foi declarado aqui, nós continuaremos declarando que o Senhor é santo, 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 e não existe outro. Deus, nesse momento nós queremos interceder pela nossa nação. O que tem acontecido com a nossa nação, Senhor? Ah, Jesus, mas nós cremos que as nossas leves e momentâneas tribulações nessa terra não podem se comparar à glória que está por vir. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos em Ti de todo o nosso coração. Uns confiam em seus carros, outros confiam em seus cavalos, outros na sua conta bancária, nos seus investimentos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos no decreto dos homens, nós confiamos naquele que dá a última palavra. É nesse Deus que nós confiamos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e até que o Senhor venha, nós estaremos aqui dizendo que o Senhor é santo e que a nossa confiança está no Senhor. A nossa casa é do Senhor, essa igreja é do Senhor, os nossos pastores são do Senhor, a liderança dessa igreja é do Senhor, as minhas filhas são do Senhor, a minha família pertence e é do Senhor. O Senhor é o nosso dono. O guarda de Israel não dorme, ele não toscaneia, ele está à direita, ele está nos olhando, ele está nos... Senhor, nós estamos Te aguardando. Nós estamos Te aguardando, Jesus. Nós não renderemos às pressões dessa terra. Nós não nos renderemos a governos, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós nos rendemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa salvação. É diante do Senhor que nós nos rendemos. E como embaixadores do Teu reino aqui, nós clamamos pela nossa nação. Nós clamamos, Senhor, pelos políticos da nossa nação. Nós Te entregamos eles. Nós oramos e abençoamos eles. Não é sobre o que concordamos ou deixamos de concordar. É sobre fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nós queremos ser, Jesus, a resposta para essas pessoas. Nós queremos ser a resposta que o mundo precisa. Nós estamos aqui, Senhor. Será que você pode dizer: eis-me aqui, Jesus? Eis-me aqui, Senhor, para representar o Teu reino. Mesmo com falhas, nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Senhor, nós ansiamos pelo dia do nosso encontro, mas enquanto estivermos nessa terra, nós seremos atalaias aqui, Senhor. Nós estaremos, Pai, de antenas ligadas ao que está acontecendo, e nós estaremos intercedendo pela nossa nação, pela nossa casa, pela nossa igreja, pelas igrejas espalhadas por toda a face dessa terra. O governo é Teu, Jesus. O governo é Teu, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque mesmo em uma noite fria, mesmo talvez cansados, nós estamos aqui para dizer que Tu és o único Rei deste lugar.
E nós te entregamos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu vou ser breve, em nome de Jesus. Pode sentar, fique à vontade. Você está na casa do seu pai. Nós não temos visitantes hoje aqui, né? Eu estou vendo, não temos visitantes. Mas se você que está nos assistindo, nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Dê seu nome aí no chat que os meninos vão falar com você, tá bom? Gente, é proibido comer e beber aqui, amém? Todo mundo já sabe, as crianças já sabem. Glória a Deus por isso. Nós somos disciplinados e obedientes, amém? Toda terça-feira nós temos os nossos links. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você não faz parte de um link, você está perdendo o que está acontecendo aí. Porque a gente gosta de festa. Na casa do Márcio, terça-feira, tinha umas 100 pessoas, eu acho. Meu Deus, foi lindo. E às vezes você se sente sozinho, né, desanimado, é porque você não está inserido aí, irmão. Em nome de Jesus, vem para a comunhão, amém? Faça parte de um link. Nós temos algumas novidades acontecendo nessa igreja. Nós temos agora um link temporário que chama Casa na Rocha. Se você quer mais informações, você pode procurar qualquer líder e anfitrião de link. Irmão, poxa vida. A pastora Bruna e o pastor João, a gente te dá mais informações de como que vai acontecer, tá bom? Nós também já temos acontecendo aí um link de homens, tá? O link de homens já aconteceu o primeiro na segunda-feira. Eu acredito que foi uma bênção, eu não estava lá, é óbvio, né? Porque é link de homens, é macho. Então eu não estava lá, mas eu vi as fotos e foi uma bênção. Em breve nós teremos o de mulheres. Fica aí antenado nas nossas redes sociais, nos avisos para você não perder, tá bom? Não dorme no ponto não, irmão, senão você vai ficar para trás, hein? Ó, em nome de Jesus. Amanhã nós temos aqui nessa igreja reunião de obreiros às 8 horas da noite. Todo mundo que serve está convocado. Pastor Tiago e pastora Rebeca, tá bom? Eles convocaram a igreja inteira para estar aqui, aqueles que servem. Talvez você ainda não serve, mas quer ver como funciona, vem também. E já fica para a vigília, amém? Porque temos vigília amanhã e glória a Deus por isso. Sexta-feira que vem, dia 8, tem encontro de homens. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente orou muito para esses homens se movimentarem, gente. Sério. E eles estão se movimentando e muito. Ó, tem link de homens e tem encontro de homens semana que vem. Então você, mulher, manda teu marido em nome de Jesus. Você que tem um irmão, manda ele para a igreja. Você que tem um pretendente aí, manda ele para a igreja também. Que é melhor ele estar aqui do que estar lá. Eu te garanto. Tá bom? Então vem para a igreja. Dia 9 nós temos Sarsas Next Level. Se você não sabe o que é Next Level, vem para você saber o que é. Pronto, é assim que funciona. É assim que mata a curiosidade. Gente, estão abertas as inscrições para a sala DNA a partir de domingo agora, tá bom? Então nós estaremos inscrevendo as pessoas. Você pode me procurar e procurar o meu marido, o Alex. O DNA é a sala para novos membros. E tem novos membros nessa igreja que eu sei. Glória a Deus por isso. Então nos procure, dê o seu nome que a gente vai te passar a data certinha, tá bom? Mercado Solidário, que bênção. Tá chegando, hein? É não nesse sábado, no próximo. Nós temos cerca de 25 famílias cadastradas. O Mercado Solidário é a justiça social da nossa igreja. É onde a gente atende as pessoas em vulnerabilidade. Vulnerabilidade que não tem o que comer mesmo. Não tem arroz, não tem feijão. Tem um monte de filho. Tem uma mulher que vai lá que tem 10 filhos. E o maior deve ter, 16 anos. Então, é assim que funciona. Tá? Então, faça parte disso. Aquilo que a gente tem na mesa é praticamente tudo que a gente tem no mercado. Para atender 25 famílias. Às vezes você olha e fala, nossa, isso não dá nem para minha família, para 15 dias. Imagina para 25. Então você pode fazer parte disso, fazendo um Pix, né? Ofertando para o mercado, trazendo o seu alimento, fazendo os dois. De repente o Senhor tem te abençoado tanto, mais tanto, mais tanto, em nome de Jesus, que você vai dar a comida e vai dar o dinheiro. Mas não fique de fora, por favor. Essa é uma obra nossa.
não é dos pastores, não é de quem está lá à frente, não é da galera que trabalha no mercado, não, gente. É da igreja, tá bom? A igreja, corpo vivo de Jesus nessa terra. Então você precisa fazer parte disso. Amém? Nosso momento de generosidade não poderia ser, né, numa hora melhor do que falar do mercado solidário, porque é onde a gente tem que ser generoso, né? Porque mexe com o bolso, mexe com dinheiro mesmo. E eu acredito que o Senhor tem te abençoado muito. Se você chegou até aqui, é porque você teve um jeito de vir até aqui. Ou você veio num carro, você veio num Uber, você veio no ônibus, não sei, mas você chegou. Amém? O Senhor te deu o recurso para você estar aqui. Você foi trabalhar hoje, você teve o recurso para ir até o seu trabalho. Você tem um trabalho. Então nada mais certo do que nós devolvermos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Porque isso é o princípio de obediência. O Senhor honra a fé que obedece. E isso faz parte do nosso dinheiro também. Então eu gostaria que todos nós ficássemos de pé nessa hora. Domingo nós estaremos ceando aqui. E aí é mais uma vez a oportunidade de você trazer a sua primícia, seu alimento, né? E nesse momento eu gostaria que você fizesse uma oração de agradecimento ao Senhor pelo que tem te dado. Você não ficasse, não se culpe se você não tiver, mas que você possa dizer assim: Senhor, domingo eu terei, porque eu creio no milagre, eu tenho fé para isso. Gente, nesse lugar aqui, esse ambiente dessa igreja, ele é profético. Nós temos vivido tantos milagres aqui no nosso meio, testemunhos de cura, testemunhos de empregos, de pessoas destacando nos seus trabalhos. E isso é o Senhor quem está fazendo, não somos nós. Nós precisamos ser fiéis a Ele, porque Ele é muito, mas muito fiel conosco. Então feche os teus olhos nessa hora. Eu quero orar com você, mas faça a sua oração em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, e nós queremos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado, mas te devolver, Senhor, com alegria, Pai, não com um peso, porque o Senhor ama aquele quem dá com alegria. Isso está escrito na tua palavra. E que os nossos corações possam ficar alegres nesse momento de ofertar a sua casa, ofertar nas vidas que serão abençoadas através desse dinheiro, ofertar nessa casa que tem mantido as portas abertas, Senhor. Obrigado por esse ambiente, obrigado por essa casa, obrigado pela liderança dessa casa. Nós somos gratos a Ti, e mais uma vez nós Te rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito em
invade minha escuridão, aonde me escondo. Invade-me, Senhor, me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor, e então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, uma garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, uma garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua graça sobre nós. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada por ser quem tu és. Obrigada por nos encher com a tua presença, por ser tão bondoso, tão majestoso, tão sublime, tão maravilhoso. Nós não merecemos tanta graça, Senhor. Eu não mereço tanta bondade. Eu não mereço tanta misericórdia. Mas esse é quem o Senhor é. Obrigada por nos fortalecer. Obrigada por ser nossa força. Obrigada por ser nossa fortaleza. Obrigada por nos lembrar que não é na força do nosso braço. Obrigada por nos lembrar que quando estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Obrigada por nos lembrar que nunca será sobre nós. Sempre será sobre o Senhor e sobre o que o Senhor quer fazer neste lugar. Porque esse lugar, ele é teu, ele não é meu, ele não é nosso. Este lugar é teu e nós te damos toda a honra, nós te damos todo o governo.
aqui, Jesus. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Não é o que nós queremos. Por nós nem estávamos aqui. Nós não queríamos estar aqui, Senhor. A vontade da nossa carne não é estar neste lugar. Mas nós fomos atraídos pela Tua presença. O Teu Espírito Santo nos atraiu para este lugar. E nós não conseguimos mais não nos rendermos a Ti. Nós não conseguimos mais viver a nossa vida da forma como nós queremos, porque não faz mais sentido. Não faz sentido viver sem Ti, Senhor. Nós não conseguimos mais imaginar os nossos dias sem a Tua presença sobre nós, na nossa casa, na nossa família. O Teu Espírito Santo nos guiando em todas as nossas decisões. Não faz sentido viver os nossos sonhos. Não faz sentido viver os nossos planos. Não faz, Senhor. Obrigada, Pai. Eu entrego essa palavra. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha voz. Cala, Senhor, a minha voz aqui. Cala, Senhor, a minha opinião. Cala, Senhor, o meu achismo. Nós não estamos aqui para achar nada. Eu não estou aqui para achar nada. Queremos ser obedientes à Tua palavra e sensíveis à Tua voz. Sonda, Senhor, os nossos corações. Veja o que há de mal em nós. Expõe, Pai. Expõe na mesa a nossa perversidade, a nossa iniquidade, para que possamos nos arrependermos de quem somos e ter uma vida plena e completa diante de Ti, sendo imagem e semelhança Tua. Como a Nani falou, Pai, nós deixamos a nossa carroça. Queremos viver somente para Ti. Em nome de Jesus, eu repreendo todo sofisma da nossa mente, todo engano de Satanás, cai por terra em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós ânimo e vigor nessa noite, que possamos estar com a nossa mente atenta àquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Continua, Espírito Santo, com liberdade. Continua com liberdade e faça o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Antes da gente entrar na palavra, eu queria contar um testemunho para vocês. Na verdade, quero contar 2 testemunhos. Contar 2 testemunhos, bem rapidinho, mas eu preciso falar. O pastor Thiago, ele contou, na verdade, brevemente com as palavras dele, mas eu vou contar com as minhas palavras agora, para contar para vocês o que o Senhor fez. Como vocês sabem, no espetáculo de Alice, eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Foi bem feio, ficou bem inchado. Quem estava aqui lembra o caos que foi. Tive que sair daqui carregada nos braços do meu amado. Porque eu não estava conseguindo colocar o pé no chão. Foi bem ruim. Eu achei até que eu não fosse mais conseguir participar do espetáculo, que eu não fosse conseguir dançar. Enfim. E quando eu estava com a botinha que a Larissa me emprestou, não lembro há quantos dias, eu já tinha rompido
rompido, eu não me lembro se era uma semana, 15 dias. Mas foi num culto de quinta, eu estava aqui, ainda estava com a perna para cima, porque eu não conseguia nem ficar assim, muito tempo com o pé no chão, que ele inchava mais. E aí no final do culto, o pastor Tiago me chamou o João, e pediu para orar pela minha perna. Eu falei, amém, pode orar. E aí ele orou, e aí ele declarou que a minha perna fosse regenerada 100%, né? Que meu tornozelo fosse regenerado 100%. Só que ele não sabia que esse meu pé esquerdo, eu tive esse mesmo desligamento quando eu tinha 15 anos, jogando handebol. Eu jogava handebol, eu dava uma de atleta na escola, e eu rompi esse tornozelo, e na época eu não fiz fisioterapia. Então eu perdi a mobilidade dele. Esse meu pé aqui, ele não era firme. Desde então, 15 anos depois, mais de 15 anos depois, ele não era firme. Então eu sempre andava, às vezes eu acabava virando ele. Se eu pisasse no buraco, ele virava. Ele vivia estralando, porque ele era bem molinho mesmo. E aí na oração dele, ele orou, ele falou assim, ele declarou que esse meu pé ele fosse 100% regenerado e que ele ficasse melhor do que o pé direito. E eu falei, amém. E aí na hora ele falou assim para mim, tira a bota e anda. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não. Comecei a rir de nervoso, né? Eu falei, como que eu vou tirar minha bota e vou andar? Meu pé tá doendo. Aí eu olhei assim para ele, só que eu não quis falar isso, né? Não quis ser incrédula, né? Aí eu olhei assim para ele e falei, meu Deus, tá. Aí eu comecei a tirar, morrendo de medo de pisar o pé no chão. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí, na hora que eu tirei a bota, eu comecei a andar. Comecei a andar assim, né? Fazendo pouca força, mas eu não estava conseguindo andar de jeito nenhum com o pé no chão ainda. E eu consegui andar, dei alguns passos. E aí ele perguntou se eu estava melhor, se tinha melhorado, estava dando menos. Eu falei que estava. Ele, não, vamos orar de novo. Aliás, foi na segunda vez que ele orou que ele declarou. E amém. E desde então, né, seguimos a vida, eu dancei, deu tudo certo. Só que o meu pé, desde então, eu tenho, né, quando eu contei para ele, eu estava reparando que às vezes eu ia sentar, fazer minha unha, eu tenho mania de sentar de borboletinha. E aí quando eu levanto, aí é aquele momento que o meu pé fica todo torto, ele ficava, né, todo torto, porque eu estava numa posição, né, e ele não tem mobilidade, ele ficava todo torto, eu tinha que voltar assim, estralar, enfim. E eu comecei a reparar que eu estava sentando e eu não estava mais sentindo dor no meu pé. Eu levantava e ficava normal. Não sentia, sabe, meu pé estralando. Eu até tentava estralar ele assim. E estava igual direito. Eu falei, gente... Aí eu me lembrei, né? Eu não, né? O Espírito Santo me lembrou. Eu falei, nossa, o pé está estranho. Será que ele está bem? Será que ele está bem? Será que está normal? Eu lembro até que eu conversei com o amigo do João, o Rufino, né? Que ele é professor de educação física. Ele até estava falando para mim que ele ia passar uns exercícios, né? Tipo de fisioterapia, assim, para me ajudar e tal. Só que eu comecei a reparar que estava normal. Eu falei assim, gente, acho que... Aí eu me lembrei que o pastor Tiago tinha orado, ele tinha declarado que era para ficar melhor que o pé direito. E realmente, gente, meu pé está aqui assim, ó. Tá igual direito. Glória a Deus por isso. Jesus é muito bom. Mais de 15 anos, gente. O João é testemunha, ele sabe. O dia que eu caí, inclusive, ele estava lá. O João, ele está em todas as minhas histórias, o João estava lá. Em tudo. Só quando eu não nasci, do resto ele estava lá. E ele viu, foi bem... Ai, desculpa, foi bem feio, enfim. Meu pai está curado, gente, 100%, para a honra e glória do Senhor. A Lari falou que nós estamos numa igreja, nossa igreja ela é profética, ela é um ambiente profético, e eu creio muito nisso. Eu falo isso para todo mundo, inclusive. E o segundo testemunho que eu queria contar para vocês, no dia do Super Seed, foi muito engraçado, inclusive, eu vou contar, acho que já posso contar. No dia do Super Seed, o Yori chegou em mim, no finalzinho do culto, assim, já estava quase indo embora, na verdade, acho que eu estava ali no lounge, ela vindo embora. E ele me chamou eu e o João, e ele falou assim para mim que ele tinha uma semente para entregar para nós. Aí eu falei, amém. E aí eu estendi a mão. Eu falei, amém, irmão, pode me dar. Aí ele falou assim, não, é uma visão que eu tive com vocês. Aí eu falei, tá, amém. Eu tive uma visão, e ele nem falou sonho, ele falou que era uma visão. Eu tive uma visão que eu via vocês arrumando as malas. Aí eu olhei para a cara dele assim, hã? Eu tive uma visão que vocês arrumando as malas. Vocês vão mudar. Aí, gente, eu tive uma crise de riso. Eu fico nervosa, eu começo a rir. Aí eu tive uma crise de riso, eu comecei a rir. Eu falei, amei, irmão, amei, um dia eu vou. Um dia eu vou me mudar, porque eu não estou pensando em me mudar. Não, mas um dia eu vou mudar.
Aí ele ficou bem sério, ele olhou assim para mim, bem sério, ele não deu risada. E aí ele falou assim, olhou dentro dos meus olhos. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. É nos próximos dias. Você vai mudar. Vocês vão mudar de casa nos próximos dias. E aí eu continuei rindo, gente. Eu ri, eu tive uma crise, eu fiquei muito nervosa. E aí ele falou assim para mim, e você vai mudar para um lugar onde você sempre sonhou. Aí eu falei, amém. Aí eu falei, amém, amém, irmão. Eu recebo em nome de Jesus. Aí eu brinquei com ele, falei assim, se o senhor quiser, eu também quero, Deus. Estou pronta, ainda brinquei assim com ele. Ele até brincou comigo, né? Ele falou assim, quem sabe você não vai ser vizinha aqui da igreja? Ele falou, né? Mas na hora eu pensei, eu não tenho vontade de morar aqui. Eu nunca sonhei em morar aqui. Mas amém, guardei no meu coração, fiquei, né? Guardei a palavra, recebi a palavra, fiquei, amém. E hoje, é quinta-feira, ontem fez 15 dias que nós mudamos de casa. E nós mudamos para um lugar onde eu sempre sonhei morar. E é muito engraçado isso, porque a gente teve que mudar de casa, a gente começou a procurar casas, e eu nem cogitei a possibilidade de morar nesse bairro, e a casa veio até nós. A gente foi lá para visitar um apartamento lá, e afim que não deu certo, a gente não gostou. E aí a corretora mostrou esse apartamento que nós estamos morando agora. Então ele veio até nós. E até você vai assim, tipo, eu vou, mas nem vai dar certo, porque não tem como morar aqui. Sabe assim? Eu fui, vamos lá, né? Mas... E aí, quando eu entrei no apartamento, eu falei, nossa. E aí, eu me lembrava daquilo que o Yuri tinha falado. E eu sempre Aí, eu comecei a me lembrar, começou a vir um filme na minha cabeça. Porque quando eu namorava com o João, a gente ainda namorava, ele morava perto desse bairro. E a gente voltava da escola... E a gente subia, né, a rua para ir para a casa dele, ou quando eu ia para minha casa, enfim. Eu sempre falava para ele, a gente vai morar aqui quando a gente casar. Eu tinha 14, 13, 15 anos, eu falava isso. A gente vai morar aqui quando a gente casar. A gente vai morar aqui quando a gente casar. Aí eu desenhei tudo. Eu falei, com 16 anos a gente vai ficar noivo. Deu tudo errado, né, porque não aconteceu nada disso. Mas com 16 anos a gente vai ficar noivo, com 18 anos a gente vai casar e a gente vai morar aqui. E há uns 6 anos atrás, a gente até tentou financiar uma casa lá, mas no fim não deu certo, Deus não queria. Enfim, só para resumir aqui, estou morando neste lugar, gente. Para a glória de Deus. Eu olho assim, fico olhando da janela, da sacada, fico, não é possível. Deus não esquece, gente, dos nossos sonhos. Eu não lembro nem se eu já orei por isso, eu já falei, Senhor, não sei se eu já orei ou não, e nem me lembro. Mas a Bíblia fala que o Senhor não esquece das nossas orações. Ele não esquece. E eu queria compartilhar com vocês, tá bom? A minha alegria em nome de Jesus, meu milagre. Agora abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 5. Amém? João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado. Não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu:
O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Só até aí. Bom, a gente conhece essa passagem, né? A gente conhece. Nós já lemos devocionais, já fizemos devocionais, já lemos livros, já ouvimos muitas pregações sobre isso. E esse homem, ele estava numa situação muito complicada. Desenganado pela sociedade. Imagina a gente indo lá no Hospital das Clínicas e chegar lá na ala, onde tem milhares e milhares de pessoas desenganadas pelos médicos, lá abandonadas, porque não tem o que fazer. Estão lá nas macas, tomando soro, porque não tem o que fazer. Imagina, a gente chegar num ambiente assim. Assim era o tanque de Betesda. Imagina você chegar num lugar e ter milhares de pessoas doentes. E você não poder fazer nada. Porque não tem nada que você possa fazer que vai curar essas pessoas. O tanque de Betesda significa lugar de misericórdia, se eu não me engano. Era um lugar muito grande. A Bíblia fala que tinha 5 pavilhões. Eram muitas pessoas doentes, esperando por um milagre, enganadas, sem saber o que fazer. Assim era esse homem que estava lá na sua maca, esperando por um milagre. E aí, Jesus, ele soube da situação desse homem. A Bíblia fala que ele soube dessa situação, de que ele estava nessa situação há 38 anos, estava vivendo ali há 38 anos, e pergunta para ele: você quer ser curado? Às vezes a gente olha a palavra do Senhor, e essa é uma passagem tão conhecida, e a gente acaba se acostumando com a palavra do Senhor. Quem é muito velho de igreja, acaba se acostumando com a palavra. E nós não podemos nos acostumar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não é clichê. Os versículos da Bíblia não são frases motivacionais. Eu não posso ouvir a palavra, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. A palavra do Senhor, ela precisa entrar por um ouvido e ela precisa parar aqui. Ela precisa parar no meu coração. Não importa quantas vezes eu vá ouvir a mesma frase, ela precisa parar aqui. Porque quando a gente ouve a mesma coisa, a gente passa a não ouvir mais. Estava conversando com uma pessoa que mudou de casa recentemente, uma amiga minha, e ela falou assim para mim que ela está se acostumando ainda com o barulho, porque onde ela morava não tinha nada de barulho. Eu sou ao contrário, né? Onde eu morava era muito barulhento, agora eu só escuto a voz dos passarinhos. Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Só escuto a voz dos passarinhos o dia inteiro. E ela estava falando que ela estava tentando se acostumar com barulho. Eu até falei para ela, olha, com o tempo a gente não ouve mais. A gente passa a não se incomodar tanto. Ela, então, ela síndica falou para mim que ela mora lá há 25 anos e ela nem ouve mais. Quando eu fui perguntar para ela de onde vinha o barulho, ela nem lembrava de onde saiu o barulho. Eu falei, exatamente, a gente se acostuma. Então a gente ouve a palavra do Senhor e a gente acaba se acostumando com ela. Tem um versículo que eu falo ele, não sei, a cada 10 frases que eu falo, 8 eu falo ele, eu cito ele para mim o tempo todo. E para as pessoas. Que é Romanos 12, 2. Não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados por uma renovação da sua mente. Porque quando a minha mente ela é renovada, eu consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí o versículo 3 nos diz como a gente faz isso. Fazendo uma avaliação honesta de nós mesmos. Não achamos que somos bons, mas sempre olhando para nós, sempre tem um pecado aqui que eu preciso tratar. Sempre tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso tratar. E isso, gente, não é uma frase motivacional. Não é uma frase clichê. Renove a sua mente. Não é uma frase clichê, é a verdade da palavra do Senhor. Ela precisa entrar pelo ouvido, ela precisa parar no meu coração. A Bíblia vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Eu não posso pegar a palavra do Senhor e usar ela como frases motivacionais, ou não dar a devida atenção para aquilo que o Senhor está falando. Ou não dar a devida atenção para que eu não posso me acostumar com aquilo que eu estou ouvindo. Sempre tem que ter algo novo para mim. Eu não posso me acostumar com aquilo que eu estou vendo. Sempre o Senhor tem algo novo para mim. E esse homem, ele estava numa situação que ele se acostumou a viver desse jeito. Porque a Bíblia fala que ele estava ali há 38 anos, não tem como não se acostumar. Ele estava ali, naquela situação, já faziam 38 anos. E a gente se acostuma com o lugar de dor. A gente acostuma a sofrer. É verdade. A gente acostuma a sofrer. Ah, estou acostumada. É assim mesmo. A gente acostuma. E a gente não quer mais orar sobre isso. A gente não quer mais pedir ajuda. A gente não quer mais pedir conselhos. Porque a gente já se acostumou com essa situação. A gente nem chora mais. A gente nem fica mais triste. Porque a gente se acostumou com a situação. E aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Se fosse eu ia falar assim: quero agora. Você pode me levar lá até lá? Porque eu não estou conseguindo ir. Eu não consigo chegar lá, não estou andando, não é? Estou aqui na maca. Será que se você puder me levar, puder me ajudar, aproveitar que você está aqui, eu te agradeço. Mas ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Ele estava acostumado. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o perigo de ser viciado em sofrer. Tem pessoas que são viciadas no seu próprio sofrimento. Se tornou um vício. O sofrimento dela se tornou o alimento dela. Tem pessoas que estão nesse lugar. E elas nem têm consciência disso. Estão tão viciadas no seu sofrimento que elas não têm consciência de que estão viciadas no seu sofrimento. Então elas não conseguem sair dessa situação, porque elas se acostumaram a estar nesse lugar. E são pessoas que elas reclamam mais do que buscam soluções. Pessoas que se acostumaram com o seu sofrimento, elas reclamam mais do que traz soluções. Elas não pensam em soluções. Elas não pensam em pedir ajuda. Elas não pensam, elas só reclamam daquilo que estão passando. Elas não conseguem pedir ajuda. Porque a força, o hábito do reclamar sobre aquela situação está tão enraizada dentro dela que ela não sabe fazer outra coisa a não ser reclamar da sua situação. Ela só olha para as circunstâncias ruins. Como paralítico, mas Senhor, não tem ninguém. Tinha uma multidão de pessoas ali. A Bíblia fala que tinha muita gente doente. Mas não tinham só pessoas paralíticas. Tinha uma multidão de gente, tinha pessoas ali andando. Fora que as pessoas iam até lá, quando a água batia, diz aqui que voltavam curadas. Então tinham pessoas voltando curadas. Então tinham pessoas que se movimentavam, não tinha só pessoas paralíticas ali. E ele olha e fala: mas não tem ninguém para me ajudar. Tinha o próprio Jesus ali podendo ajudar. Até então ele não sabia que era Jesus, que Jesus podia operar um milagre, mas Jesus podia pegar na mão dele. Os discípulos estavam com Jesus. Podia falar: onde é que estava esse monte de homem aqui? Vocês não querem me ajudar não? Me levar ali para ver se eu fico pelo menos mais perto do tanque? Que eu estou um pouco longe. A Bíblia não diz, né, ao certo onde ele estava, mas eu acredito que ele estava um pouco longe, porque ele não conseguia chegar até lá. Mas ele olha para a situação e ele fala: não tem ninguém para me ajudar. E pessoas que são viciadas no seu sofrimento, elas agem assim. Elas não conseguem olhar ao redor. Elas não conseguem ver soluções. Elas só conseguem olhar para a sua dor. E o Senhor, Ele está nos fazendo um convite hoje para nós. Aliás, um convite não. O Senhor está denunciando os nossos sentimentos hoje. Porque Jesus, ele não estava fazendo um convite para esse homem. Jesus estava denunciando o coração dele. Jesus estava denunciando as emoções desse homem. Como ele estava por dentro. Porque ele estava no lugar onde promovia cura. Há 38 anos. Tem pessoas que estão dentro da igreja há
38 anos e ainda não acessou sua cura. Ainda não acessou esse lugar de cura. Ainda não pisou nos lugares proféticos que os irmãos estão pisando. Porque elas simplesmente estão viciadas na sua dor. Ela vê todo mundo sendo curada, mas ela não quer ir lá na frente receber a cura. Porque ela precisa estar nesse lugar. Ela precisa. Tem pessoas que têm a necessidade de sofrer. Sabia, gente? Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que precisa. A alma dela gosta de estar nesse lugar. Ela já não ora mais. Ela não ora. Ela desabafa com todo mundo. Todo mundo sabe o que ela está passando. Não tem uma pessoa que não saiba o que ela está vivendo. Todo mundo sabe. Ela faz questão de contar. Mas ela não fala para o Senhor sobre isso. Ela não consegue mais orar. Porque, assim como o paralítico, falou assim, olha, toda vez que eu vou, alguém vem na minha frente. Então eu já desisti. Deixa para lá. Não consegui mesmo. Então eu já orei. Eu já clamei, eu já jejuei, eu já fiz campanha lá no irmãozinho. Já fizeram um link, uma casa na rocha na minha casa, só por causa disso. Já desisti. Não vejo mudança. Deixa para lá. Não quero mais também. Mas ela está ali sempre falando do problema dela. Que está difícil, que se incomoda. E eu não estou dizendo que nós não podemos desabafar com os nossos irmãos. Amém? Pelo contrário. A Bíblia fala que nós precisamos nos aconselhar uns nos outros. Pedir ajuda, pedir reforço. A Bíblia nos ensina isso. Mas antes de pedirmos ajuda para as pessoas, nós precisamos falar com a única pessoa que é capaz de nos ajudar. Com a única pessoa que conhece a gente como estamos por dentro. Só o Senhor sabe a intenção do nosso coração. Ninguém mais sabe. Quando eu vou contar o meu problema, eu vou contar meu problema do jeito que eu quero contar, não é verdade? Se eu contar para vocês qual foi o processo para eu chegar no apartamento, deixa para lá. Deixa para lá, vamos contar só a parte boa. Não vou contar a parte ruim. A gente só conta aquilo que a gente quer. E a pessoa vai nos aconselhar a partir daquilo que ela está ouvindo. Não é verdade? Ela não sabe como eu estou por dentro. E não há problema nisso. O problema é quando eu só peço ajuda dos outros e eu não dobro o meu joelho para falar com o pai que me criou, que estava comigo quando a situação começou a acontecer, que sabe o que eu estou sentindo, exatamente nos mínimos detalhes. Às vezes nem você sabe o que você está sentindo. Hoje mesmo eu orei, eu falei assim, Senhor, eu estou tão inquieta, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não consigo discernir, mas o Senhor sabe porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe exatamente o que eu preciso. Falei hoje para o Senhor, passei o dia todo assim. Até no carro, o João falou assim, o que foi que você tem? Eu estava calada, porque eu não estava conseguindo entender. Eu não estava conseguindo me entender. A Larissa orou por mim ali, ela foi extremamente pontual, porque ela falou o que eu precisava. E eu nem sabia que eu precisava. Porque eu não consegui discernir. Então a melhor pessoa que pode nos ajudar é Cristo. Não tem outra pessoa. Não podemos nos acostumar com a situação que nós estamos. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de suplicar, não podemos. Temos que gritar, temos que espernear até que o Senhor faça alguma coisa. Ele precisa fazer. Tem momentos que só o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas ninguém pode fazer. Estava conversando na semana passada com uma irmã e eu falei para ela, olha, quando nós não podemos fazer nada, o Senhor pode? Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua situação. Porque humanamente falando, não tem o que fazer. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu creio nisso. Porque é isso que Ele me garante na palavra dEle. Que eu não preciso me preocupar
com o dia de amanhã, que Ele supre as minhas necessidades, que Ele provê, que Ele me ama mais do que a minha própria mãe, que Ele me criou no ventre da minha mãe, que Ele sabe o meu passado, meu presente, meu futuro, que Ele sabe o que é melhor para mim, que os planos que Ele tem a meu respeito é muito maior do que os meus próprios planos, que Ele dá muito além daquilo que eu consigo imaginar. Enganada tu não vai ficar, falei para ela, não vai, alguma coisa Ele vai ter que fazer. E Ele fez. Falei, vamos orar a palavra aqui, vamos orar a Bíblia, vamos ficar inventando moda não, vamos orar o que está escrito aqui. Ele falou, está falado. Se Ele falou, quem sou eu para querer discordar? Se Ele diz que cuida, Ele vai cuidar. Se Ele pode estar onde eu não posso, Ele vai estar lá, eu creio nisso. E é nesse lugar que nós precisamos caminhar. Mas eu não estou falando de coisas impossíveis. Eu estou falando de coisas possíveis para nós. Porque no impossível o Senhor vai lá e Ele vai fazer. Como Ele nos garante que Ele é o Deus do impossível. Mas existem coisas que estão muito na nossa resposta, na nossa reação com o Senhor. Jesus, Ele teve uma ação. E esse homem, ele precisava ter uma reação. Ele teve. Mas antes dele ter a reação, ele veio com uma justificativa. Ele tinha um probleminha chamado autopiedade. Sabe, já ouviu falar dessa palavra, autopiedade? Isso é um pecado terrível. Porque a autopiedade nos afasta de viver as bênçãos do Senhor. A autopiedade, a incredulidade, nos afasta. Quando o Tiago falou assim para mim, põe o pé no chão, tira a bota e anda. Eu falei, o meu coração falou assim, isso não vai dar certo. E eu juro, gente, eu estou confessando o pecado aqui. Eu só tirei a bota porque um monte de gente estava me olhando. Tinha um monte de gente me olhando ali. Eu não vou passar essa vergonha. Eu falei assim, meu Deus, se esse meu pé... mesmo que doesse, eu ia falar que não estava doendo. Só para não mostrar que eu não sou uma mulher sem fé. Confessando o pecado aqui, mas eu fiquei muito incrédula na hora. Eu falei assim, isso não vai dar certo. Quando ele falou que eu ia morar no lugar dos meus sonhos, gente, eu comecei a rir. Credulidade é isso, é pecado. Eu falei, mas tá bom. Tá bom, irmão. Falei, pode perguntar para ele. Tá bom, irmão. O João até saiu. O Yuri começou a falar, ele até saiu. Ele saiu, eu fiquei lá sozinha. Fiquei lá sozinha. Incredulidade isso, gente. Incredulidade, isso é pecado. Estou confessando um pecado aqui para os irmãos. Já me arrependi, amém? Já estou no apartamento. Deu tudo certo no final. Mas o coração, ele fica incrédulo. Ele fica incrédulo. E nós não podemos, eu falei no início, nós não podemos nos acostumar ou ficar espantados com o sobrenatural de Deus. Porque isso é natural para nós. É natural ver irmãos sendo curados de câncer para nós. É natural. As pessoas lá fora que têm que ficar espantadas. Falam, nossa, sabia não? Mas no mundo que eu vivo é assim que funciona. No mundo que eu vivo é assim. No seu não é assim, não? Nossa, achei que era. No meu é assim. A gente ora com fé e os milagres acontecem. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, o sobrenatural precisa ser natural. Eu não posso nem desacreditar e nem ficar espantada. E esse homem, ele desacreditou. Ele disse, Senhor, não tem ninguém. Mas essa frase de Jesus não foi um convite. Foi uma denúncia. Jesus estava confrontando esse homem. Jesus estava confrontando ele. No texto aqui vai dizer que o Senhor sabia da condição dele. Está aqui há 38 anos. E ninguém levou ele lá na frente. Minha cabeça pensante, né? Jesus pensando. Eu penso que ele pensou assim. Ninguém levou ele lá na frente.
Deixa eu sondar. Vamos lá. Vamos lá, João, vamos lá, Pedro, vamos sondar esse homem aí, vamos sondar, o que está acontecendo. E aí, você quer ser curado? Sabe quando você vai conversar com o irmão? Que está passando por um problema? E aí você traz uma solução para ele, e ele te traz uma objeção em cima da sua solução? Foi mais ou menos isso que aconteceu com um paralítico. Foi mais ou menos isso, não, foi exatamente isso que aconteceu. Você quer ser curado? Então, mas aqui não tem ninguém. Então, você está desempregado, mas você entregou currículo? Então, mas aqui eu não tenho computador. Ah, não tem computador, não consegue fazer o currículo, né? Mas no seu celular não dá? Então, é que eu não tenho Word. Ah, não tenho Word. Não. Não, na verdade, eu não tenho internet. Ah, não pode pegar o Wi-Fi emprestado, não, né? Não pode pegar, não. Ah, porque até ir lá... Sabe pessoas assim? A gente conhece pessoas assim. Ah, mas... Até lá... Ah, não, né? Verdade, né? Pessoas assim só moram no Japão. Verdade, muito longe daqui. Mas sabe assim? Você está trazendo a solução. Não, mas vamos lá, eu vou com você. Usa a minha internet aqui. Vou te dar a senha do meu Wi-Fi. Coloca aí. Abaixa o Word, vou te ensinar. Ah, mas você não quer fazer para mim? Você não quer enviar o currículo para mim? Você não quer na entrevista no meu lugar? Você quer trabalhar para mim também, não? Né? Pessoas assim, elas não gostam de ser confrontadas. Pessoas viciadas no sofrimento, elas não gostam de ser confrontadas. Porque o confronto é expor a verdade. O que é confrontar a pessoa? Confrontar uma pessoa não é afrontar uma pessoa, amém? Não é brigar com uma pessoa, amém? Não é apontar o dedo na cara do irmão, amém? Porque às vezes a gente acha que confrontar alguém é isso. É ir lá pegar a Bíblia e bater na cabeça do irmão. Não é isso. Corta essa parte. Mas nós somos irmãos, nós amamos Jesus, nós imitamos Jesus, nós não fazemos isso. Por mais que por dentro... Brincadeira. Mas as pessoas não gostam de ser confrontadas. Porque o confronto, quando você vai confrontar alguém em amor, o que você vai fazer? Você vai expor o que ela está fazendo, é apenas isso. Confrontar é expor a verdade. Não é brigar com ninguém. Não é falar para a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Porque tem isso também. Aí você confronta a pessoa porque você quer que ela faça aquilo que você acha que é melhor para ela. Nada disso. Nós fazemos discípulos para Cristo, não para nós. E confronto é expor a verdade. Mas a pessoa que está viciada no seu problema, viciada no seu sofrimento, ela não quer ser confrontada. Sabe por quê? Porque ela sabe da verdade. Então ela não quer mais alguém falando que ela já sabe. Ela só quer consolo. Ah, então a gente não pode pedir consolo para o irmão? Não, em nome de Jesus, podemos. Precisamos ser consolados. Só que a gente também precisa sair dessa situação. A gente precisa ser consolado. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos dar o nosso ombro. Nós precisamos de ombros para chorar. Mas a gente também precisa sair dessa situação. Eu não posso me acostumar a ficar nesse lugar de dor, de sofrimento. E aí Jesus, ele expõe o coração desse homem. Ele confronta esse homem. Ele traz a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que você não quer ir lá na frente ser curado, né, homem? Eu estou perguntando, você está me trazendo um problema? Eu estou te trazendo uma solução, você está me trazendo outro problema? Tem pessoas que são assim. O sofrimento vira uma desculpa. Tem pessoas que não gostam de sair do lugar de dor porque elas precisam do sofrimento para sobreviver. Sabe por quê? Porque se ela sair desse lugar, ela vai ter que assumir responsabilidade. Ela vai ter que fazer a parte dela. E tem pessoas que não querem fazer a sua parte. Não querem.
Elas vêm aqui para o culto, ouvem todas as ministrações sobre cura, vêm aqui na frente, recebe a oração, mas quando chega lá fora, é como se ela esquecesse de tudo. Porque para a gente mudar a nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E para eu mudar a minha mentalidade, existe uma responsabilidade que é só minha. Eu preciso me arrepender. Eu preciso querer mudar. Eu preciso querer ter uma vida transformada. Eu preciso não me acostumar com o lugar que eu estou. Eu trouxe umas coisas aqui que eu queria ler para vocês. São sinais de comportamentos de pessoas que são viciadas no seu sofrimento. Pessoas que são viciadas no seu sofrimento, elas repetem constantemente a mesma história. Sempre falam do mesmo problema. Passa ano e sai ano, ela só fala do mesmo problema. Ela não vive nem problemas diferentes. Às vezes o irmão fala assim para mim, nossa, mas o irmão também, né? Ele traz um problema novo para a gente resolver. É sempre a mesma coisa. Você fala a mesma coisa, porque não tem outra saída, a solução é a mesma. Ele não traz nenhum problema diferente, ele só fala os mesmos problemas. Ano após ano é a mesma história. Pessoas viciadas no seu sofrimento, elas rejeitam soluções práticas. Elas rejeitam soluções práticas. Irmão, você fez o currículo? Porque se você não fizer o currículo, não tem como, né? Ah, mas é porque eu não tenho computador. Você está dando a solução, ela rejeita, ela não quer. Ela não quer. Precisam constantemente de consolo e atenção. Pessoas viciadas em sofrimento, elas precisam de atenção. Elas precisam ser validadas, porque elas se alimentam disso. Elas se alimentam disso, é isso que alimenta a alma delas. Ter atenção. Elas não entendem que a atenção delas, que elas precisam, é a graça de Deus sobre elas. A Bíblia vai dizer que a graça do Senhor é suficiente para nós. Eu não preciso da validação de ninguém. Eu não preciso de ninguém me elogiando. Eu não preciso de ninguém tendo compaixão e pena de mim. Tem pessoas que gostam de estar nesse lugar de dó. De você sentir pena mesmo. Quanto mais pena você sente dela, mais por dentro. Eu estou falando de reações que nós temos por dentro. Eu estou expondo aqui o que está por dentro. Elas se sentem bem. Por dentro, elas se sentem bem. Então elas não querem sair, porque se elas saírem desse lugar, você vai parar de ter compaixão dela. Você vai parar de ter pena dela. Você vai parar de ligar. Você vai parar de mandar mensagem. Você vai parar de se importar. Na cabeça dela é assim que funciona. Não, mas aí eu não posso, porque eu preciso que o irmão fique me ligando. Fica chateado até quando você não liga. Porque ele precisa da sua ligação para sobreviver. E porque ele precisa da sua compaixão. Pessoas viciadas em sofrimento. Elas se sentem especiais por causa do seu sofrimento. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não conhece a minha história. Não, mas eu sou assim porque você não sabe o que eu passei. Não, mas você não sabe como que era minha mãe. Como que era o meu pai. Não, mas eu me comporto desse jeito porque por causa do meu passado. Não, mas faz 38 anos que eu passei por isso. São 38 anos nesse lugar. Por isso que eu sou assim. É como se o sofrimento dela, a situação que ela passa, é como se fosse um troféu para ela. Elas culpam os outros, ela culpa o passado, ela culpa o próprio Deus, mas ela não consegue assumir responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que pessoas que são viciadas em sofrimento fazem isso porque quer. Talvez ela nem saiba. Esse homem, ele estava há 38 anos no mesmo lugar. Ele vira para um homem chamado Jesus, que estava com uma galera, e diz que não tem ninguém que possa levar ele ali.
Se ele tivesse olhado um pouquinho, se ele tivesse pensado 2 minutos antes de responder, talvez a resposta seria diferente. Ele não percebeu que tinham pessoas ali que podiam ajudar ele. Então tem pessoas que elas são viciadas em sofrimento, mas ela não sabe que ela está nesse lugar. Ela não tem essa consciência. Ela se comporta dessa forma, de forma inconsciente. E é por isso que Jesus confronta ele. Confronta a expor a verdade. Vai falar, olha, você quer ser curado mesmo? Tem certeza? Olha em volta. Então, às vezes a pessoa está nessa situação e ela nem sabe. Ela não consegue assumir responsabilidade, ela não consegue fazer uma autorreflexão do comportamento dela. E aí que o conselheiro de Deus atua. Dizer, olha, irmão, você precisa sair desse lugar. Isso é autopiedade. Estou te trazendo soluções aqui e você simplesmente não quer sair dessa situação. Aí não tem como eu te ajudar. Porque se você não quiser ser curado, não tem como. Você precisa querer. O Senhor está te dando a oportunidade de querer ser curado. Se você não quer, tudo bem. Mas não vem ficar falando da tua situação para mim o tempo todo. Porque se você está expondo, eu acredito porque você quer ajuda. Se você quer ajuda é porque você quer sair desse lugar. O Senhor quer nos tirar desse lugar de autopiedade. E aí sabe o que é mais triste? Quando o problema, ele vira a identidade da pessoa. Se você olha aqui, você não sabe o nome dele. Não tem aqui se ele é casado, se ele tinha filhos. Não tem a história dele. O nome dele era o homem paralítico. Qual que é a história dele? É paralítico há 38 anos. E ponto. E fim da história. Você é reconhecido pelo seu problema. Pessoas viciadas em sofrimento, elas querem ser reconhecidas pelo problema delas. Elas são reconhecidas pelas pessoas por causa do problema que ela está passando. Ai, quem é o fulano? Ah, o fulano é o fulano, está passando por aquilo lá. Irmão do Beltrão está passando por aquilo lá. E é só aquilo. A marca da pessoa é o sofrimento dela. Mas Jesus morreu na cruz para marcar as nossas vidas. Eu não sou o meu sofrimento. Eu não sou o meu passado. Eu não sou as coisas ruins que aconteceram comigo nas últimas semanas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filha e amada do meu Pai. A Bíblia diz que o Senhor está preparando uma mesa para eu sentar do lado dele. A Bíblia diz que o Senhor está preparando uma morada para mim. A Bíblia diz que vai chegar um momento que eu não vou mais precisar clamar. Que vai chegar um momento na minha vida que não vai mais ter dor. Que não vai mais ter sofrimento. Não vou mais precisar gritar nenhum clamor. Porque eu vou estar com o meu Jesus face a face. É nesse lugar que eu anseio estar. Eu quero ser reconhecida como uma mulher que anseia se encontrar com o Senhor. Independente do que nós estamos passando. E eu não estou invalidando a nossa dor. Eu não estou invalidando o nosso sofrimento. Mas Jesus, Ele não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com o que você quer a partir de agora. Ele não quer saber se esse homem era casado, se tinha filho, se não tem, se... Não quer saber. Ele só falou para ele, pega a maca e anda. Vamos, levanta. Eu não estou preocupado se está doendo. Estou preocupado daqui para agora, eu quero te curar. Vamos. Nós não somos o nosso sofrimento. Nosso sofrimento não é a nossa identidade. A nossa história triste não é a nossa identidade. Nós vamos contar o nosso testemunho, sim, para edificar a vida do outro. Para mostrar para o outro o que Deus faz quando nós temos uma atitude diferente. Quando nós respondemos à ação do Senhor. Olha, deixa eu te contar a minha história.
aí eu decidi mudar, aí eu decidi me arrepender do meu pecado, aí eu decidi entregar, deixar de lado a vida podre, e aí Jesus fez isso, isso e isso comigo. Foi Jesus que fez. Foi Jesus que mudou a minha história, porque eu tomei uma decisão. E essa decisão pode ter sido hoje de manhã. Não é só a nossa história passada. Nós temos testemunhos para contar todos os dias. Como eu falei para vocês, se eu contar para vocês o processo que foi para entrar no lugar dos sonhos, foi um pesadelo antes. Foi um pesadelo. A Rê sabe. Mas eu não sou o meu pesadelo. Falei, Senhor, e agora? O que é para fazer? É para arrumar as malas ali? Então vamos. Para onde? Não faço ideia. Como vai ser? Ainda nem sei. Faz só 15 dias. Fez 15 dias ontem. Mas eu estou vivendo a vontade do Senhor. É o que Ele quer? Eu também quero. Enxuga as lágrimas. Pega a maca. Levanta e anda. Não dá para ficar... A Bíblia fala o quê? Que o choro, ele dura uma noite. Nós podemos chorar. Nós podemos sofrer. Mas é uma noite. Não dá para passar 38 anos sofrendo pela mesma coisa. Servindo o Deus que nós servimos. Chora o que tiver que chorar. Toma água. Lava o cabelo. E vai. Engole o choro. Se precisar, engole o choro. Porque é a imagem de Jesus que nós precisamos ministrar por aí, não é a nossa. Não é a nossa história triste que eu quero contar por aí. Eu quero contar o que Jesus fez com a minha história triste. Quero contar por aí o que Jesus fez com a minha história triste. Quero contar para as pessoas por aí que eu fui com lágrimas, semeando, e voltei em júbilo. Voltei em festa. Porque é isso que Jesus faz quando nós respondemos a pergunta dele com ousadia. Sem pena de nós. Não tenha pena de você, não. Não queira que as pessoas tenham pena de você, não. Você é filha do rei. Do homem, do dono do ouro e da prata, que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que existe aqui. Nós não precisamos da pena de ninguém. Ah, mas ninguém quer me ajudar, não tem problema, meu pai vai me ajudar. Ah, mas eu estou sozinha, não tem problema, o Espírito Santo está aqui. Não tenho ninguém para ligar, melhor, vou dobrar meu joelho e vou orar. Não tenho o que comer, amém, eu vou jejuar. Vou jejuar. Não tenho o que comer? Vou jejuar. Vou orar mais. Vou ler mais a minha Bíblia. Vou estar mais sensível àquilo que o Senhor quer para mim. Porque eu sou adulta. Eu sou responsável. Criança não tem discernimento do que é certo e que é errado. Eu falo para a Liz 10 vezes a mesma coisa. Eu viro as costas, ela faz aquilo que eu falei que não era para ela fazer. 10 vezes. Aí eu pergunto, o que foi, Liz? Ela, nada. Ela já sabe que ela está errada. Mas ela age mesmo assim. Porque ela não tem domínio próprio nenhum. Mas nós não, porque nós temos o fruto do Espírito. Nós temos domínio próprio. Nós sabemos esperar o tempo de Deus. Sem ficar murmurando. Se Ele diz que Ele vai entregar, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Enquanto isso, eu vou glorificando o nome dEle. Quer as circunstâncias sejam boas, quer não. Eu continuo glorificando o nome dEle. Continuo orando, continuo clamando, continuo pedindo, continuo suplicando, continuo chorando. Continuo vindo aqui na frente, domingo após domingo. Mas com o coração grato e satisfeito. Porque eu sei que uma hora o Senhor vai fazer. Porque eu sei que uma hora o Senhor vai responder. Porque as coisas não é no meu tempo,
É no tempo de Deus. Eu sou um filho maduro. Eu tenho que saber esperar. Esse homem esperou 38 anos para se encontrar com Jesus. 38 anos ele esperou para se encontrar com Jesus. Mas acontece negócio ontem. Hoje de manhã, pela manhã, aconteceu ontem à noite, hoje pela manhã, você já quer uma resposta pronta de Deus. Já quer que ele envie um irmão para falar, Deus mandou te dizer isso. Calma. O mundo não gira em torno de nós. Não é sobre nós. Calma, espera. Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque eu não ia falar sobre isso não. Sobre você esperar, não tem nada a ver com a mensagem. Fugi totalmente aqui do assunto. Mas tenha calma. O Senhor vai fazer. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não fique com o coração ansioso. A Bíblia fala em Filipenses 4:6. Não fique ansioso por coisa alguma. Absolutamente nada pode tirar a sua paz. Nada pode tirar a nossa paz. Quando a ansiedade vier, ora. O mesmo versículo vai dizer, quando ficar ansioso, faça uma oração, levando para o Senhor todas as suas súplicas, toda a sua petição. E para você caminhar nesse lugar, os versículos continuam. Pense no que é bom. Às vezes a gente fica muito ansioso, muito afobado, muito preocupado com o dia de amanhã, porque a gente esquece de pensar no que a Bíblia manda a gente pensar. Pense no que é bom, pense no que é nobre, pense no que é digno de louvor, pense naquilo que é de boa fama, pense naquilo que é verdadeiro. Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Pense nele. Medite na palavra. Pegue a palavra como verdade para a sua vida. Não fique pegando o versículo como se fosse uma frase motivacional. Você tem que acreditar no que a Bíblia está falando. Não cita só por citar. Ela tem que ser uma verdade para nós. A Bíblia fala que ela é poderosa, afiada, como uma faca de 2 gumes. Ela separa as nossas emoções do nosso espírito. A palavra, ela traz à tona as intenções dos nossos corações. Como eu falei, às vezes nós nem sabemos o que nós estamos sentindo, mas quando nós lemos a palavra, quando nós nos expomos estamos expostos a ela, ela penetra, ela entra e ela trata. É dessa forma que nós temos que viver as nossas vidas, crendo nisso. Não é naquilo que eu vejo, que eu estou vendo com os meus olhos, mas é naquilo que eu creio. Eu preciso acreditar nas promessas do Senhor, eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar. No versículo 14, Jesus olha para ele, lá no templo, e diz, olha, você está curado. Muito bem, você levantou. Eu acredito, eu na minha cabeça pensando, né? Que acho que Jesus falou, pega a maca e anda, e saiu. Não deu nem tempo dele ver, na hora que ele levantou, Jesus já não estava mais lá. Ah, pega a maca e anda. Para de ser mole, levanta daí. E foi embora. É claro que Jesus sabia que ele levantou. Mas Jesus olha para ele e fala, você tá bom. Levantou daí. Glória a Deus por isso. Agora vai, não peques mais para não acontecer algo pior. Sabe por que Jesus fala isso? Porque a raiz de todo mal é espiritual. A raiz de todo problema é espiritual. Sabe por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. E por causa do pecado, tudo de ruim acontece na gente. Tudo é culpa do pecado que entrou. Estava tudo na bagagem, estava tudo na mala. A raiz de todo mal, ela é sempre espiritual.
Nós precisamos do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos corpo, alma e espírito, e a gente precisa de Jesus em todas as áreas. Todas. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar de tudo. De todas as áreas nós devemos cuidar. Então a gente precisa aprender a assumir responsabilidade, a não querer mais estar nesse lugar de dor e de sofrimento, de decidir não mais estar nesse lugar. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, está doendo, mas eu sei que o Senhor vai me tirar daqui, porque eu não sou isso aqui. Eu não sou essa história triste não que eu estou contando. Não quero que ninguém tenha pena de mim. Não quero contar do meu problema para alguém ter pena de mim. Quem é viciado no sofrimento, conta para que o outro, de propósito, se compadeça. Às vezes a pessoa até manipula a situação. E nós precisamos sair desse lugar de liberdade. De escravidão, aliás. Para acessar esse lugar de liberdade. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. E eu queria que você pensasse um pouquinho nas situações que você está passando, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos talvez. Que você pensasse um pouquinho na dor que você está sentindo. E que você parasse para pensar um pouco e fizesse uma pergunta para o Espírito Santo agora. Eu gostaria que você perguntasse, talvez você tenha ouvido essa mensagem, tenha pensado, eu não sou assim. Eu não tenho esse problema. Será? A Bíblia diz que nós precisamos pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração e ver se há em nós algo que não agrada ao Senhor. Sem querer, nós entramos nesse lugar de autopiedade. Sem querer, nosso coração se fecha e fica incrédulo. Sem querer, a gente faz essas coisas. Só que quando nós fazemos isso, nós nos afastamos das bênçãos que o Senhor tem para nós. Então pergunta, Senhor, eu tenho estado nesse lugar de autopiedade? Espírito Santo, me avalia aqui, me ajuda a fazer uma avaliação honesta de mim mesma. Eu não quero pensar que eu sou bom o suficiente, de achar que eu não estou nesse lugar, quando na verdade eu estou. Sonda o meu coração. Eu não quero ser essa história triste que eu estou passando. Eu quero contar do meu problema para o meu irmão, para que ele venha me ajudar em oração, para que ele venha ser a voz de Deus, para que ele venha me consolar, para que ele venha me orientar, para que ele venha me ajudar, mas não para eu estar neste lugar de vitimismo. Eu não quero estar nesse lugar. Vai fazendo essas perguntas para o Senhor. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O que você precisa fazer nessa noite para soltar a sua maca? O Senhor está dizendo: olha, solta a maca, sai desse lugar. Sai desse lugar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pois tenho sede, não quero O mais. Senhor está falando uma coisa aqui nessa noite. Existem pessoas, eu não sei se é aqui, eu não sei se é quem está ouvindo, que foram muito magoadas, que foram muito feridas. Você foi ferido por alguém, você foi magoado por alguém, e a sua dor, o que fizeram com você, passou a ser a tua história, passou a ser a sua identidade. E o Senhor está dizendo: libera perdão, solta essa maca da falta de perdão. Você não é o que fizeram com você, você é o que eu disse. Você é o que eu fiz. Quando te criei, te formei, te gerei no ventre de sua mãe. Você não é o que te magoaram. Talvez você diz: eu sou assim porque fizeram isso comigo. E o Senhor está dizendo: mas eu não vou fazer isso com você. Eu não vou te ferir, eu não vou te magoar. Mas para onde eu vou, a falta de perdão não entra. Para onde eu vou, a maca da falta de perdão não vai. E o Senhor está dizendo: larga essa maca, perdoa, liberta, deixa o teu coração livre, deixa quem te magoou ir. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo.
Existe uma água disponível para nós. E quando nós bebemos dessa água, nós não sentimos sede. Fonte da vida que me reencontrou, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua bondade sobre nós. Obrigada por tudo que o Senhor fez e falou nessa noite. Obrigada por ter vindo com a tua presença. Obrigada por ter nos libertado do nosso eu, do nosso achismo, dos nossos sofismas. Obrigada por expor a tua verdade sobre nós. Obrigada por nos libertar de nós mesmos. Obrigada, Senhor, por nos ensinar mais uma vez. Obrigada, Senhor, por insistir em nós mais uma vez. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Nada somos sem ti, nada podemos fazer sem ti. Nos leva, Senhor, para casa em segurança. Guarda as nossas vidas, nos esconde e nos dê, Pai, um final, um resto de semana abençoado, mesmo em meio ao caos, mesmo com turbulência, que conseguimos ver a tua bondade em nós, em tudo, e que em tudo a nossa vida te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.